Vós sois para mim proteção e refúgio, eu canto bem alto a vossa salvação. Salmo 31. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. Hoje a liturgia recorda Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir do século I, discípulo direto do apóstolo João. Sua vida testemunha a fé inabelável na Eucaristia e na unidade da Igreja sob o bispo, sinal visível da comunhão com Cristo. A caminho do martírio em Roma, escreveu cartas que são verdadeiros tesouros da tradição apostólica. E segundo a tradição, ele disse assim: Sou trigo de Deus e pelos dentes das feras serei moído para tornar-me pão puro de Cristo. E essa frase resume sua espiritualidade eucarística e o amor total que o leva a oferecer-se como sacrifício. E nossas vidas têm que ser uma grande oferta para Deus. Caso contrário, o que é que nós estamos fazendo com os nossos dons, com nossas vidas? Qual a finalidade de fato de caminharmos neste mundo? Na primeira leitura de hoje, na carta aos Romanos, capítulo 4, dos versículos 1 ao 8, São Paulo discute aqui o fundamento da justificação pela fé, contrapondo-a na confiança nas obras da lei mosaica. O termo grego dikaiosyne, justiça, não indica apenas retidão moral, mas uma relação restaurada com Deus, uma comunhão reerguida pela fé. Abraão é apresentado como modelo da fé, não porque tenha acumulado méritos humanos, mas porque confiou inteiramente nas promessas divinas. Mesmo quando a razão parecia negar a possibilidade, um filho na velhice, uma descendência incontável, uma terra prometida. E São Paulo cita Gênesis capítulo 15, versículo 6. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. A justiça, portanto, não é uma conquista, mas um dom recebido. É a fé que abre o coração para que a graça haja, fé como entrega, não como cálculo. E Paulo distingue duas atitudes humanas diante de Deus: a da obra, que busca recompensas e méritos, e a da fé, que acolhe e se abandona. E por isso, no versículo 5, ele escreve: Ao que não pratica obras, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é acreditada como justiça. A expressão justifica o ímpio é chocante. O termo asebs designa o que não tem piedade, o impuro, o distante. Deus, portanto, não espera a perfeição para amar. É o amor que transforma o pecador e o conduz à justiça. E nesse sentido, devemos sempre olhar para nossas vidas em um ato de reflexão para entendermos bem como estamos vivenciando toda essa nossa espiritualidade. Vivemos em um tempo em que muitos ainda tentam comprar o amor de Deus por meio de performances espirituais, ativismo religiosos ou aparências piedosas. Mas a fé de Abraão e o ensinamento de Paulo nos lembram que a graça precede a obra e é dela que brota o verdadeiro agir cristão. A fé que justifica não é passiva, ela gera obediência, confiança e transformação interior. É a fé que nos faz caminhar mesmo quando o horizonte é incerto, como Abraão partindo sem saber para onde ia. E assim, somos convidados a viver não como quem tenta conquistar o favor de Deus, mas como quem se deixa alcançar por ele. Nossa justiça não nasce do esforço humano, mas da fé que acolhe o Cristo, o justo que se fez pecado por nós, conforme a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, do versículo 21. E no evangelho de hoje, em Lucas, capítulo 12, dos versículos 1 ao 7, Jesus nos mostra como essa fé deve se manifestar, sem disfarce, sem medo, sem hipocrisia. Jesus fala e leva a uma reflexão ao modo de viver dos fariseus, onde ele diz: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia.
É a falsidade interior que cresce e corrompe o coração. Como o fermento age de modo oculto, assim também a hipocrisia se infiltra, disfarçada de piedade, transformando a religião em aparência. Abraão foi justo não por parecer santo, mas por crer no silêncio, quando ninguém via. O fariseu, ao contrário, faz obras para ser visto. Entre o coração de Abraão e o coração do fariseu há um abismo entre fé viva e máscara religiosa. E é exatamente aí que Jesus denuncia esse fermento, porque quer uma fé transparente, purificada, verdadeira, uma fé que nasce do interior e que não teme ser vista à luz da verdade. A fé justificada em Deus é a fé que não se apoia em imagens, mas em confiança. Ela de fato se sustenta, não precisa ser escondida. E por isso que no versículo 2 Jesus diz: não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Nesse sentido, não adianta queremos viver uma vida escondendo as coisas. Ou de fato assumimos o nosso compromisso com Cristo, ou não assumimos. O que nós não podemos é desenvolver dentro de nós duas prisões espirituais: a hipocrisia e o medo. A hipocrisia é o medo de ser descoberto, o medo é a hipocrisia do coração que não confia. Ambos nascem da falta de fé em Deus que tudo vê, tudo sabe e tudo ama. E com isso, a verdadeira luz, a verdade será por de fato revelada, não como condenação, mas como cura. Deus não revela para humilhar, mas para libertar. A alma justificada como Abraão pode estar nua diante de Deus sem máscaras, porque sabe que sua justiça vem dele. Paulo e Jesus convergem. A fé que salva é aquela que se entrega sem temor ao olhar divino, confiante de que mesmo que o que é frágil será redimido. Jesus repete 3 vezes: não temais, não vos deixeis dominar pelo medo. A fé é autêntica e ela expulsa o medo porque nasce da certeza de ser amado. Devemos constantemente buscar essa certeza em nossas vidas, mas também vivenciar tal certeza amando. Não basta apenas querer as coisas somente de forma individual. É preciso pensar na dimensão no mundo em que nós vivemos, aquilo que de fato nasce de mim de uma forma boa, que possa transbordar para outras pessoas. É exatamente isso. Isso é graça, isso é riqueza espiritual. Que as coisas boas não aconteçam somente comigo, mas que eu possa transbordar para que as pessoas também sejam impactadas pela bondade e a misericórdia de Deus. Nós não podemos restringir a nossa forma de amar e de sermos misericordiosos. Devemos a todo momento nutrir o nosso espírito e a nossa consciência de aquilo que é misericordioso, justo e santo. Santo Inácio de Antioquia, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso.